Correlacionais em preservação, interações com as múltiplas áreas do conhecimento. Antes de tecer qualquer tipo de interlocução da preservação com outras áreas do conhecimento, faz oportuno iniciar refletindo um pouco sobre a etimologia da palavra, bem como a sua concepção enquanto a preservação documental, uma vez que ela será, ao longo de todo o estudo, um plano de fundo para discussões que serão realizadas. Assim, após a longa busca, identificamos a raiz etimológica da palavra na preservação documental. Advém do latim, surge a partir da junção de dois radicais, pare, que tem de origem aplicada na condição antes de, e servare, que tem sentido de amplo resguardar, para manter salvo. Desta palavra, preservare, originária do latim, forma para modelar o contexto da preservação. A associação, para nosso caso, da busca especificamente a abordagem epistemológica conceitual, procurou-se conjugar ao termo documento, termo em que também dá origem do latim documentio, originando assim do contexto temático do termo preservação documental, como também comumente a observado ao cenário de acadêmico. Em virtude da ampla abordagem e de fácil associação a outros termos de expressão da palavra de preservação, as últimas décadas ganhou status genérico, mas também não contradiz a natureza da semântica, ou seja, sendo utilizada juntamente com outros tantos termos, desempenhando um prefixal advindos da disciplina destinadas às outras áreas do conhecimento. Exemplo disso contemporâneo em viés ambiental, haja vista que houve grande crescimento de pesquisas envolvendo na área e por isso popular associação do termo ambiental à palavra preservação derivada de termos específicos de preservação ambiental, preservação do meio ambiente. Isto significa que a prevenção seja algo objetivo que relacionou-se ao conceito que vem considerado há séculos afirmar a preservação no campo disciplinar autônomo que é, em diversos campos disciplinares isolado, os seus princípios e métricos, conceitos e referências teóricos. Ainda segundo esse contexto, neste caso, de maneira clássica, é feita a associação de termos de preservação, de forma de ocorrer aglutinação por muitas vezes, razões literárias aos termos, conservação e restauro, encontrando-se geralmente citados juntos, ou seja, termos que refletem e dizem a respeito à situação de ações específicas, mais comumente sobrepostos aos uns outros da falta do conhecimento ou pura negligência. Faz-se, portanto, pertinente categorizar os conhecimentos a respeito que seja conservação e restauro, de forma de esclarecer e alinhar o seu contexto à pesquisa. É oportuno iniciar o termo de preservação segundo de Maria Mendes, Lucianete Silveira. Torna-se esse processo de deterioração tão lento que seja possível que há várias maneiras de atingir esse objetivo. Reduzir a quantidade de energia possível do objetivo que dispõe a ativação para o processo químico espontâneo de eliminar na superfície artefatos materiais estranhos que possam funcionar como catalisadores de reações químicas, retirar agentes de deterioração do meio que se encontra no artefato. Esse sentido de conservar é estendido nas ações de intervenções que visem assegurar a manutenção do bem, que esteja geralmente nas ações aplicáveis aos ambientes externos e estruturas móveis ou imóveis que tendem a incidir sobre rotinas e tarefas que estejam direta ou indiretamente relacionadas ao objeto ou conteúdo que deseja conservar. As medidas de conservação são geralmente fáceis e acessíveis de realização e ainda possuem um baixo custo comparadas à restauração, podendo ser executadas por profissionais de todas as áreas que capacitados para executar atividades de alguns procedimentos específicos, como por exemplo desinfestação
dos materiais estruturais ou formas de limpeza. Fica clara a responsabilidade das equipes especializadas, geralmente coordenadas por um profissional competente. Exemplo prático para a conservação são regulares rotinas de limpeza e higienização, substituição ou remoção de materiais e estruturas que estejam prejudicando o sinalizado possível de dano de avaliação de condições físicas das partes que compõem intrínseca e extrinsecamente, entre outros. Segundo o raciocínio, parte-se na definição do restauro, por sua vez, tem o termo de repor a restauração. Em geral, entende-se que a restauração de qualquer intervenção voltada para inovar a eficiência de um produto da atividade humana. Nesta concepção comum do restauro, identifica aquilo que for mais exata, que deve se denominar do esquema percentual já encontrada enucleada na idade da intervenção, seja na esfera biológica, na esfera física, não entra, portanto, requer noções de comida e restauro, assim sendo de progredir o esquema procentual de restauração do conceito, é inevitável a concentração que ocorre da recuperação de variedades do produto da atividade humana que se aplica e específica da intervenção chamada de restauro. A esse respeito, o estudo de restauração geralmente está associado a atos de custo de permanência, mas não à destruição e à deformação. Tais restaurações, que geralmente são atribuídas às formas escandalosamente levianas, na mão inexperiência, das quais igualmente sacrificam várias obras da arte, passando para precisar dedicadas e amplamente combatidas. A partir do entendimento pode interferir da restauração, que tem natureza relação de medida e investista diretamente sobre o bem, ou seja, que é aplicado com doações que visam preservar e conservar a que foram eficazes, que falaram diferentes razões, estando essa forma do material acometido por algum tipo de dano em estrutura física e conceitual. A este respeito, documentos que não foram bem conservados e restaurados, assim colocados em condições de uso pelos pesquisadores ou conservados para futuras gerações, cabe então ao restaurador um papel de grande relevo, procurando dar documentos estragados por um aspecto novo sem danificá-lo. Assim, a restauração irá a partir da análise de diagnóstico de condições do material, tomando como base a estrutura de composições químicas e atuar de forma prudente, respeitando a sua configuração original e realizar procedimentos que vivem a desenvolver vitalmente a forma, o aspecto fiel possível que foi um dia. Vale salientar, tendo em vista de poucas escolas do Brasil especializadas no ensino de fazendo e restauro durante toda a circunstância, a restauração é bastante realizada por profissionais de carreira do mesmo, de ampla formação, como interesse da habilidade e conhecimentos na área de química patrimonial, que foram capacitados para atuar em diferentes materiais e condições de contexto diversos, pois a restauração chega a ser a atividade insalubre, em certos casos, da demanda de cautela por parte dos profissionais que levam em consideração os produtos químicos, equipamentos utilizados nos procedimentos de restauração, tais como produtos dissolventes, sem mencionar o próprio ambiente de trabalho com suas variáveis agentes ambientais, físicos, químicos e ergonômicos. No entanto, pode-se verificar práticas cotidianas envolvendo a conservação e restauro. Não significa que pequenas intervenções de peças de domínio institucionais não possam ser realizadas por outros profissionais. Há exemplo de profissionais da informação, claro, mediante o conhecimento do domínio de técnica e especificidades do material a ser restaurado e observância em questões anteriores retratadas. Também não se pode esquecer que as intervenções da área de restauração podem ser de grandes proporções, onde bens arquitetônicos ou pequenas proporções, como o caso de livro e outros documentos, em menor escala métrica, da forma que se pode ser complexas, quando demandadas de uma série de recursos e equipamentos simples, quando se trata da
suposição e substituição de um elemento fácil de aquisição enquanto técnica a ser desenvolvida. Alguns exemplos práticos da restauração que podem ser citados, como reconstituição fachadas arquitetônicas de prédios históricos, obstrução e preenchimento de fissuras provenientes de perda das partes das razões afins, desacidificação aquosa locuose do documento, do suporte do papel, constituição da parte da obra, pintura ou escultura, dentre outros. Contexto importante para se destacar as diferenças diferentes entre a conservação e o restauro da relação e a preservação, tendo em vista que cada um corresponde a uma série de ações estratégicas a serem observadas por uma instituição ou pessoa que, como falta resguardar um bem de um conjunto de bens para que perdure nas suas características intrínsecas e extrínsecas o maior período possível. De certo modo, a associação do termo de preservação de maneira recorrente à conservação e restauração tornam-se tanto quanto preocupantes em virtude da confusão envolvendo o uso do mesmo, o que em alguns casos acaba ocorrendo com o emprego equivocado de um detrimento ao outro, como casos de preservação, conservação ou negligências de especificidade que desprezam um cunho semântico pró a usabilidade concreta errônea, unificação do termo, ou seja, preservação, conservação e restauro, como a mesma coisa, já trata constante e um texto distintos, como possuindo características comuns entre si, e são realidade diferente muito dos dois termos, mediante a especificidade semântica e a técnica prática de cada um corresponde. Outro aspecto importante da preservação é a sua flexibilidade, ou seja, que pode ser aplicado nos bens materiais, aqueles compostos de materiais quanto imateriais, que são e que podem ser ou que fazem parte da cultura memorial social, bens, por sua vez, entendidas quanto a um patrimônio cultural, que no Brasil entram no citado da Constituição Federal em 1988 em seus artigos. É o interesse de frisar de modo geral, de empregar o prego da conservação, entre outros do conhecimento, mais eficientemente dos contextos disciplinares, e não é algo que pode ser encarado como danoso ou prejudicial. Pelo contrário, dado ao devido conhecimento sobre o sentido que esteja a ser utilizado associado à preservação, a abordagem de diferenciadas apresenta-se de uma forma positiva para padrões de pesquisa, acaba agregando um súbito, porém consciente, valor de status associativos ao que está pesquisando, isto que é para a chamada, em certos casos, tendências conceituais epistemológicas, a análise de tratamento de relações de conservação e outras que da área do conhecimento que esse emprego potencial elevado, em que o seu conhecimento do escopo semântico que pode ser aplicado em conteúdos e produtos e serviços já abordados como marketing, a preservação que trata no campo disciplinar de autônomo não isolado. A esse respeito, como forma de contextualização, apresenta-se um caso da área das ciências da natureza exatas, por exemplo, da engenharia de produção, no cunho ambiental, em que o termo também já é aplicado à preservação ao meio do ambiente, entre outros contextos relacionados. Já nas ciências biológicas da saúde e da preservação, está inserida nos termos ligados ao homem, desenvolvendo materiais e preservar a vida e a saúde. Para as áreas das ciências humanas, sociais e o engajamento, tido pela preservação de produção, conhecimento humano e suas múltiplas expressões, preocupações da sociedade ampla que passava a ser inquieta cada vez mais com a destruição da memória, com as consequências políticas culturais, esquecendo sobretudo esquecendo acontecimentos dramáticos vividos em tempos e recentes que vão derivar mais e repetir, e por isso ganhou espaço a ideia, um dever da memória e seu sentido patrimonial que tem uma dimensão do reconhecimento da sociedade do Estado em relação das perdas injustas sofridas demandas de grupos, por sua vez, mobilizam para reivindicar repartições de vários tipos, entre as quais o próprio direito da memória. Porém, é possível igualmente reconhecer ao lado que o convencional chamar do dever da memória,
e em diálogo e também desenvolveram uma ciência social e o desejo de preservar as memórias por vários grupos institucionais não são necessariamente um marco para a reparação de medidas sociais e políticas assim que crescem iniciativas públicas e privadas como explícito objetivo de guardar e também produzir documentação capaz de garantir os materiais do plural de número cada vez maior e mais diferenciado dos grupos sociais que desejam reconhecer como excluídos que não. No campo de ciências sociais aplicadas, encontra-se mais especificamente áreas, disciplinas e conhecimentos e do próprio campo de atuação profissional que tende essa aproximação como maior questão de preservação do fruto do conhecimento humano através do registro da informação que trata das biologias e arquivos e museus e centros de documentação que são verdadeiras unidades de informação por meio de profissionais inseridos no contexto delas, que são capazes de adquirir, preservar, acumular, armazenar, dividir o universo de saberes em prol de uma sociedade de locais que também preservam a informação dos seus acervos de documentos e recursos de memória humana ao saber científico, nas palavras de Heloísa Beloto, unidades de informação, arquivos de biblioteca, centros de documentação, museu que tem como responsabilidade do processo de recuperação da informação, benefícios da divulgação científica, tecnológica, cultural, social, bem como testemunho jurídico histórico. Esses objetivos são alcançados para a aplicação do procedimento técnico diferenciado do material distintos. Todas essas unidades de informações possuem, por sua vez, diferença quanto ao sistema do tratamento, aquisição, disponibilização da informação, segundo Heloísa Beloto, a obra de arquivos permanentes, que a biblioteca do órgão do colecionador reduz artificialmente material que vai sugerindo o interessado a sua especialidade, cujo acervo das unidades estão reunidos pelos conteúdos, assuntos, objetos e essas coleções culturais, técnicas, científicas e por fornecedores de múltiplos diferentes livrarias, editoras e empresas gráficas e empresas jornalísticas. O termo de unidade de informação também pode ser entendido como portado no sentido contextual de lugares, memórias, de certa forma, segundo a abordagem de Pierre Nora, técnico e historiador francês associado à história, mas influenciado ao pensamento, bem como a área científica da informação, em sua área de leis, memória, que em questões metodológicas optou-se da primeira, sendo a segunda expressão, pelo bem que se faz evocar ao longo dos estudos, que o arquivo é um órgão receptor que recolhe naturalmente, que produz a administração pública e privada a conserve em seu acervo de conjuntos documentais e são reunidos em segunda origem ou função, isto é, em divisões que correspondem ao organograma, respectiva administração, que os objetivos patrimônios são jurídicos, funcionais, administrativos, afins e secundários que serão culturais de pesquisa histórica, quando estiver ultrapassados o prazo da validade jurídica de documentos das palavras, cessarem em razões de que formam criados de fontes geradoras e única, da administrativa e pessoal, a qual o arquivo é ligado, que o museu é um órgão colecionador, isto é, coleção artificial, que classifica segundo a natureza do material e a finalidade específica ao museu, que pertence a seus objetivos finais educativos culturais, mesmo custodiado por alguns tipos de documentos originalmente do cunho cursinal, e o centro de documentação é o órgão colecionador, referenciador, quanto armazenando documentos com as demais entidades obrigatoriamente fazem a referência dos dados de forma física e virtual, dos seus objetivos são fundamentais científicos que são de coleção, quanto aos documentos armazenados e a forma originais e das produções referentes a determinadas especialidades, inclusive nesta categoria de bases de dados, mediante respectivas de cada unidade da informação, seja a biblioteca, do museu, do centro de documentação, que possui sua própria dinâmica, quanto o procedimento técnico,
Porém, há um ponto de que se aproxima que faz diferenciado cada um do mesmo tempo de todos que sejam documentos, independente da sua origem e configuração, enquanto suporte de informação, no caso em particular os arquivos de documentos acumulados, também chamados de documentos arquivísticos, que possuem sua própria dinâmica, assim que se fazem único de forma orgânica, autêntica, indivisível e imparcial, que será discutido ao longo das demais sessões, tomando sua questão de acervos de unidades de informação sobre o patamar geral, destaca-se o fator comum em todas elas, ou seja, a informação que se aproxima ainda da ciência da informação, que se gere graças à necessidade eminente a sua organização de todo o quantitativo do documento, já que produz em constante produção desde o próprio pós-guerra, a partir de colaboração mútua, de diferentes profissionais da área distinta de organização, como o museu do mesmo, contudo, com essa questão que será bem abordada no capítulo 4, a segunda ótica da ciência e da informação, conforme Verbert, disponível online, elaborado pela Universidade de Porto, Portugal. Preservar implica três planos distintos: conservar o restauro do suporte, sendo o plano de domínio pelo contributo das ciências naturais, com suas técnicas e procedimentos testados, padronização gerada para potencializar estratégias disciplinares, adoção de medidas de gestão de políticas através da legislação do organismo regulamentadores, fiscalizadores, intencionalidade orgânica, preservar para uma face da necessidade imperativos orgânicos funcionais e vários, e só em terceiro plano, o objetivo do estudo do próprio incluído da ciência da informação ligar-se aos tópicos de fundamentais como memória orgânica, organicidade e sistema de informação, grifou o autor, e por isso o enlace de alguns cabe neste momento entre as disciplinas que compõem grande área da concentração do CI, que atuam diretamente com a preservação do organismo, do procedimento da disseminação da informação, a questão documental por grande problema como preservar e assegurar o acesso ao conteúdo informativo, bem como característica a fim de garantir fidelidade ao seu registro, posto em alguns documentos que sejam relevantes ao teor informativo, suas que tenham a transmitir sua própria configuração física singular, tomando o único símbolo de representatividade social, algo que sua abordagem histórica tenha a ser conhecido e documentado no momento, pois nenhum documento é inocente e deve ser analisado. O documento é um monumento que deve ser destruturado e desmontado. A problemática documental, entretanto, desenrola-se desde a sua adoção à criação dos primeiros suportes de registros de informação da pedra, passando para argila, ouro, papiro e até chegar ao suporte de papel, aplicado em inúmeros registros de forma de materializar a informação, isto é, abaixo da face da distribuição, ganhou hemogeneicamente a preferência de detrimentos dos materiais suportes para a determinação de conteúdo de informação, que foi, contudo, que significa a totalidade em vista para depender intencionalidade e a manifestação de outros suportes que são escolhidos. Recentemente há um grupo de décadas para o contexto atual, para suportes que têm variado bastante, principalmente após ao desenvolvimento de meios magnéticos digitais virtuais que tendem a ganhar cada vez mais preferência dos mecanismos de produção e disseminação da informação que já deviam espaço de outros gêneros, documentos de contexto de sistemas híbridos que prevalecem informações do suporte físico, a ampliação do entendimento do suporte para os documentos no plural, concepção por sua vez que vem consolidando cada vez mais como arquivologia até que hoje admite a qualidade de suporte. Não aguento mais.